no ponto que nós paramos semana passada. Muito bem. Nós vamos dar continuidade, né, ao nosso treinamento da semana passada. Nós paramos aí, né? Onde Jesus disse para Pedro: cuida do teu irmão. Então vai, passa o outro lá, vamos ver o que vem adiante. Vamos ler esse texto, Lucas capítulo 22, no versículo de número 54 a 62. Acho que se abrir na Bíblia fica mais fácil para acompanhar, tá? Eu vou ler aqui no telão, porque daí não está dando para usar o óculos. Para mim na Bíblia vai ser complicado, então eu vou ler ali na TV, tá? Abre aí, Lucas 22, 54 até o 62. Vamos lá. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Eu quero discorrer um pouquinho em cima desse texto, tá? Para a gente poder chegar lá, onde Jesus já vinha preparando Pedro, tá? Ele já vinha preparando o coração de Pedro com relação a um propósito específico, que eu já ministrei nos dias que estive ministrando sobre esse tema, né? Cuida do teu irmão. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos, né? Então era o chamado de Pedro. Jesus estava trabalhando muito forte. Jesus, ele trabalha assim conosco, mas se você prestar atenção, você vai ver que ao longo da tua caminhada ministerial, dentro do reino de Deus, você vai, mesmo que a caminhada seja já longa, de muito tempo, ou mesmo de pouco tempo, você vai perceber que tem alguns pontos assim que Jesus parece que é meio que repetitivo com você. Ele trabalha, ele está te preparando para um propósito específico que ele tem na tua vida. Então, eu vou percorrer um pouquinho esse texto que nós lemos aqui, mas tem uma parte ali que eu quero que você, assim, grave bem, porque lá na frente a gente vai voltar num ponto parecido com esse, tá? Esse episódio aqui é quando Jesus é preso. Então Jesus é preso, os homens soldados começam a blasfemar, começam a insultar, a bater, esbofetear, cuspir em Jesus, e começa aquele processo de julgamento, né? Não é um julgamento justo, né? Mas de uma certa forma um julgamento. Agora era um dia frio, e eles haviam feito um fogo do lado de fora. E Pedro se infiltrou entre as pessoas e ficou ali na volta daquele fogo. E é ao redor daquela fogueira que Pedro nega Jesus 3 vezes, de acordo com o que Jesus tinha dito para ele: antes que o galo cante, quer dizer, antes da madrugada, você me negará 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes ao redor de uma fogueira. Então grava bem isso. Pedro negou Jesus 3 vezes ao redor de uma fogueira. Amém? Passa ali o próximo. Vamos lá. O que fez Pedro? Depois que ele percebeu o erro que ele tinha cometido, o que faz Pedro? Ele sai e ele chora amargamente. É um choro amargo. O que é um choro amargo, irmãos? Quando você coloca na boca uma coisa amarga, né? Você bota na boca, aí você morde, poxa, que coisa amarga. Esse dia eu fui tomar um comprimido para
acho que foi uma dor de cabeça, aí coloquei na boca, normalmente bota na boca, pega água, né? E bebe. Mas eu coloquei na boca, até que fui pegar água e tal, ele deu aquela derretida. Pensa num negócio amargo. Quando a gente coloca algo amargo na boca, a gente experimenta algo muito amargo, a gente não repete de novo. Na próxima vez, capaz que vai botar aquele negócio amargo na boca. Então, quando Pedro ele vai lá e chora amargamente, é porque começa a brotar no coração dele o arrependimento. Coisa que não aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes vai e faz o quê? Ele se arrepende? Não, ele não se arrependeu. Ele ficou cheio de remorso. E aí, não querendo arcar com as consequências do seu erro, ele prefere o quê? O suicídio. Ele tira a própria vida com medo de enfrentar o julgamento do erro que ele havia cometido. Mas Pedro não. Pedro errou, mas ele chora amargamente, porque começa a nascer no coração dele o arrependimento. Vai, passa o próximo. Vamos ler João, capítulo 21, versículo 1 até o 17, que é importante para nos dar algumas orientações. João, capítulo 21, no versículo 1 até o 17. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Amém? Encontraram, gente? Então vamos lá. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e a achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede como os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas?
E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Então vamos estudar um pouquinho esse texto aí. Olha só. O que Pedro faz, irmãos? Pedro vai pescar. Que período é esse no texto que nós lemos? Após a ressurreição de Jesus, antes da sua ascensão. Durante 40 dias Jesus andou na terra e apareceu para várias pessoas, passando instruções, orientações, uma comprovação da sua ressurreição. Depois de 40 dias aconteceu a ascensão. Jesus foi para a direita do Pai. Ok? Então, após a ressurreição de Jesus, é que aconteceu esses fatos que eu estou narrando para vocês aqui. Então, veja bem, eles estão lá, né? Jesus já tinha aparecido para eles, mas assim, eles estão meio que, quase que meio que desorientados, irmãos. Eles não sabem o que fazer, há uma dúvida tão grande. Por quê? Porque o referencial deles era o ministério de Jesus. Eles iam aonde Jesus ia, eles faziam o que Jesus mandava fazer, mas isso em corpo presente, não apenas de uma forma espiritual. Jesus estava fisicamente junto com eles. Então agora, com a ausência de Jesus, eles se sentem assim um pouco perdidos, né? E aí Pedro, naquele episódio de ter Jesus dito para ele: olha, você vai me negar 3 vezes no lugar de cantar, e esse episódio ter acontecido, Pedro ele fica meio que frustrado, ele fica meio que retraído, ele bate meio que uma depressão em Pedro. Então eles estão juntos, eles não estão dispersos, eles estão juntos, eles estão se reunindo, eles estão lá em um cômodo, em uma casa, em uma peça, estão reunidos ali conversando, orando, buscando de Deus, querendo uma orientação. E aí é onde surge a ideia. Pedro pega e diz assim: eu vou pescar. Eu não sei qual era a intenção de Pedro por trás dessa atitude. Eu não sei se ele estava disposto a voltar à antiga profissão de pescador. Não sei. Ou se ele apenas queria espairecer um pouco, ir lá no mar pescar um pouco para dar uma esparecida, né? Eu não sei qual era a intenção dele, mas alguma intenção ele tinha, né? De ir pescar. Agora veja bem o que acontece. Passa o próximo aí. Pedro, o que ele era? Ele tinha um espírito de líder. Ele tinha um espírito de líder. Ele era um influenciador. Quando ele diz assim, ó, eu vou pescar, Tomé foi junto, Dídimo foi junto, João e Tiago foi junto, mais 2 outros discípulos foram juntos. Quer dizer, vários dos discípulos que estavam ali, e alguns eu acredito que nem pescadores não eram, quando ouviram Pedro dizer, eu vou pescar, o que eles disseram? Eu vou junto. Por quê, irmãos? Porque Pedro, ele era um influenciador, ele tinha um espírito de liderança. E quando a pessoa ela tem esse espírito de liderança, quando ela tem ao seu redor um grupo de pessoas que fica ali observando, ele se torna um influenciador. Quer dizer, a responsabilidade se torna maior. A responsabilidade se torna maior. Por exemplo, um pai de família, ele é o influenciador da sua família, irmãos. Ele é o influenciador da sua família. O pai de família tem que tomar cuidado com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas palavras, com aquilo que ele acredita. Por quê? Porque ele vai influenciar a vida dos seus filhos. Um líder de célula, ele é um influenciador. O seu comportamento, a sua atitude, a forma como se comporta no reino de Deus, vai influenciar outras pessoas. O irmão que trabalha no núcleo da célula é um influenciador. As pessoas ficam nos observando, irmãos, qual é o nosso comportamento, e nós influenciamos muitas pessoas. Por isso que a gente tem que ser cauteloso no que falamos, como nos comportamos, porque nós vamos influenciar outras pessoas e podemos influenciá-las para o bem, mas se errarmos, podemos influenciá-las para o mal. Todo cuidado é bom. Pedro, ele tinha isso e ele era um influenciador. Vai, passa o próximo. Olha só, eles estão frustrados e eles resolvem voltar a pescar. Mas o que acontece, irmãos, com essa pescaria? É uma pescaria sem resultado, sem resultado. Por isso que uma pessoa frustrada e que seja influenciadora, é como diz a Bíblia, um cego guiando outro cego, os 2 caem dentro do buraco. É o que vai acontecer, irmãos. Então,
aquele servo de Deus, aquele filho de Deus chamado por Deus, tem que ter convicção do seu chamado, do seu ministério, e nunca esquecer que ele é um influenciador. Se ele der um passo errado e cair, ele arrasta um monte de gente com ele, ou pelo menos algumas pessoas, ele acaba interferindo na vida delas. Eles estavam frustrados. Vamos pescar. Todo mundo foi pescar. O que aconteceu lá na pescaria, irmãos? Não pegaram nada. Quer dizer, houve uma frustração. Por quê, irmãos? O resultado daquilo que nós buscamos está muito relacionado com o nosso motivacional. Com o nosso motivacional. Se a pessoa, irmãos, se ela não estiver motivada, lá no emprego não dá certo, na célula não dá certo, no relacionamento do casal não dá certo, no relacionamento dos filhos não dá certo, na igreja não dá certo. Mas aonde que está o problema? É porque eu sou um azarado mesmo, porque as coisas para mim não dão certo, porque para mim as portas estão fechadas. Não é que está fechada, é o meu emocional, é que interfere no resultado das coisas que estão à minha volta. Por isso que o filho de Deus, irmãos, tem que estar sempre motivado, sempre animado, sempre positivo, sempre para frente. Principalmente se você tem essa responsabilidade na célula, é importante que você seja um influenciador positivo. Transmita sempre positividade para as pessoas, esperança, fé. Não seja uma pessoa frustrada. Não é porque uma coisa deu errado na tua vida que significa que tudo acabou, que nada mais presta. Não, pode ser que não deu certo uma coisa na tua vida, ou porque não era plano de Deus, ou porque você cometeu alguns erros durante a caminhada. Agora tem que fazer o quê? Ficar remoendo em cima desses erros. Tem gente que é pior que museu, vive só no passado, frustrado consigo mesmo, frustrado com as outras pessoas. Irmãos, se alguém cometeu um erro, fez algo errado, e isso causou uma consequência que envolveu você também nisso, procura ajudar essa pessoa a consertar, toca a vida daqui para frente, acabou, não tem que mais viver no passado, tocar no erro daquela pessoa. Isso não vai ajudar ela a melhorar o seu potencial. Não vai só afundar essa pessoa cada vez mais. Não fique recordando dos erros cometidos. Errou, fazer o quê? Vou orar por você, vou te ajudar, vou te abençoar. Levante a cabeça, toque tudo para frente. Por mais que a pessoa esteja pagando o preço por um erro que cometeu, não importa. Não seja uma pessoa frustrada ou frustrante, que frustra as outras pessoas. Seja alguém que dê ânimo, incentivo, motivação. Pedro era um influenciador, e infelizmente estava sendo um influenciador negativo e um camarada frustrado. Por isso ele saiu para pescar, e qual foi o resultado? Nada. Não pegaram nada de novo. Porque no passado, há mais ou menos 3 anos e meio atrás, a mesma coisa já tinha acontecido. Se você for uma pessoa desmotivada, a probabilidade de você ter resultados positivos é muito pequena. Vai lá. Jesus aparece para resolver o problema, da mesma forma que ele já tinha feito antes. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Aqueles que estão confiados na mão do Senhor, Ele nunca vai perder nenhum, irmãos, não vai perder. Se você é um dos escolhidos de Deus, que Deus te chamou, te capacitou, está te usando, quer te abençoar, fica tranquilo. Nenhum vai se perder, irmãos, nenhum vai se perder. Não vai. Aqueles salvos que foi Jesus que mandou para a célula, nenhum deles nós vamos se perder. Nenhum deles nós vamos perder. Aqueles que Jesus confiou em nossas mãos. Amém? Pode passar. Quando Jesus dá uma ordem, faça, que vai dar certo. O que Jesus tinha dito para eles? Fique em Jerusalém, não saia de Jerusalém, fique lá, tem um tempo para vocês esperar em Jerusalém. Eles fizeram isso? Não, eles foram pescar. Eles inventaram de pescar, fazer o que Jesus não tinha dito para fazer. Irmãos, se Jesus mandou fazer algo, faça, irmão, faça. Faça, porque Ele garante. Se Ele mandou fazer, Ele vai abençoar.
Não tenha medo, fique firme, Ele vai abençoar. Amém? Vai lá. Pedro, ele tem vontade, ele tem ousadia. Tudo isso eu já trouxe para vocês aí durante a trajetória desse treinamento. Ele tinha ousadia, ele tinha coragem, né, mais do que os outros, e ele tinha espírito de liderança. Mas tinha algo que ele não tinha, mas João tinha, que era o quê? Sensibilidade espiritual. Como é bom ter um João perto de nós. Eles estão lá pescando, tentando pescar, não estão pegando nada. Daqui a pouco Jesus aparece na praia e diz para eles assim: ei, vocês pegaram alguma coisa? E eles dizem: não pegamos nada. João chega perto de Pedro e diz assim: é Jesus. Foi o único que percebeu que era Jesus. Pedro não percebeu. Pedro, ele tinha vontade, ousadia, coragem e liderança, mas não tinha a sensibilidade espiritual, que é tão importante na obra de Deus, no reino de Deus, principalmente no trabalho de célula, que é a sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual nos ajuda a discernir o que Jesus está fazendo, qual a intenção que Ele tem. O trato com algumas pessoas é necessário ter sensibilidade espiritual. Por que às vezes algumas pessoas enfiam os pés pelas mãos, botam a perder, largam tudo, abandonam tudo? Porque falta sensibilidade espiritual, ou falta alguém com sensibilidade espiritual para orientar aquela pessoa. Lembra daquela mensagem que o irmão Valdeci pregou aqui? Acho que foi em março, comecinho de março, uma coisa assim. Lembra? Que ele falou a respeito da sunamita. O homem de Deus passava e a sunamita chamou o marido e disse assim: vejo que este que passa por aqui é santo homem de Deus. Se ela foi falar isso para o marido, é porque o marido não tinha percebido, mas ela tinha sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual é importante, irmãos, num grupo. Por isso que é importante o líder dar ouvido para os irmãos do núcleo. O núcleo é importante dar ouvido para aquele irmão que participa da célula. Eu estava observando, eu fiz um desafio com os líderes que estão em treinamento. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Todo dia nós lemos um capítulo. Então eles têm que ler e fazer um comentário, ou do capítulo ou de algum versículo. Poucas linhas, não precisa escrever muito. Uns escrevem mais, outros escrevem menos. E todo dia eles escrevem e me mandam. E eu leio de todo mundo, pode ter certeza, eu leio de todo. E aí eu fico observando como cada um tem uma sensibilidade de interpretar o que está lendo ali. E até esse dia eu mandei uma mensagem para eles dizendo: não estranhe se no futuro vocês me virem pregando um texto desse, um capítulo desse, e usando o comentário de alguns de vocês na pregação. Por quê? Porque cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua sensibilidade espiritual, consegue enxergar às vezes um pouquinho mais naquela parte do texto que os outros não conseguem enxergar. Na nossa série é assim, irmãos. É por isso que é tão importante. Domingo eu bati forte aqui sobre o pessoal do núcleo, irmãos. O pessoal do núcleo não traz Bíblia, não anota nada, não traz caderninho, não traz nada para compartilhar a mensagem. E o pior, tem gente do núcleo que vai na célula e não compartilha nada. Mas o interessante é que quando termina a célula, todo mundo tem um monte de coisa para falar. Compartilhar é importante, irmãos, é importante. Isso edifica os irmãos, ajuda o irmão a tomar uma direção, um caminho, fortalece. Uma palavra tua dita pode ajudar a determinar uma pessoa a aceitar Jesus, a se batizar, a entrar no núcleo, a se tornar um líder de célula. Agora é triste quando você vai numa célula que é uma célula monóloga. Uma pessoa fala do começo ao fim, só uma pessoa fala. É triste que vem um grupo de irmãos aí que vem na igreja e não são capazes de se esforçar um pouquinho de compartilhar a palavra. Todo mundo precisa falar algo na célula, irmão. Todo mundo precisa. É viver como igreja, é ser um influenciador, é ajudar. Isso vai ajudar aquela pessoa, vai fortalecer ela. Não pense que as coisas
criadas na célula, irmãos, foram criadas apenas por ser criadas. Não, todas elas têm um objetivo, todas elas foram estudadas minuciosamente por muito tempo. Eu leio o livro de pastores que estão há mais de 20 anos só estudando célula. E esse formato que nós temos aqui é exatamente o formato desses orientadores que passaram as orientações. Vocês lembram no começo? Nossa célula é diferente. A mensagem como é que era? O líder escolhia um texto e ele compartilhava lá na célula. Aí nós começamos a estudar. Não, é errado. Não é assim que tem que ser. Tem que ser a mensagem do domingo. Aí eu comecei a dar a mensagem domingo, lembra? Eu dava para os líderes a folha imprimida com todos os tópicos. Aí conversando com um pastor mais experiente, ele falou, não, você está fazendo errado. Você está dando mastigado para eles, vão pegar aquela folha e vão passar e vão ler a folha. Deixe eles anotarem, diga para eles anotarem, diga para eles prepararem o que eles vão levar, porque eles têm que usar a inteligência deles, eles precisam, eles são capazes. Você está abortando a capacidade deles, o pastor me disse. Eu falei, está certo, vamos mudar de novo. A partir de agora não tem mais mensagem pronta. Todo mundo tem que trazer e anotar. Mas mesmo assim é uma dificuldade. É uma dificuldade, irmãos. Crente que não usa a Bíblia. Crente que não usa a Bíblia ainda. Não usa, não carrega, não traz a igreja, não leva na célula. Eu vou visitar a célula, eu vejo irmãos do núcleo que não tem Bíblia. Se não tem, não lê, irmãos. Nós fizemos um grupo daqueles que queriam ser líderes. É uma grande quantidade. Se não me engano, são acho que 18. E todo dia lê o capítulo e manda o resumo. Mas tem muitos que deram nome, estão no grupo e nunca leram um capítulo da Bíblia, irmãos. Não leram, não mandaram nada até hoje. Nada. É triste. É decepcionante, muitas vezes. É até muitas vezes frustrante. Nós temos que mudar essa realidade, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa realidade. A nossa realidade. Nós precisamos chegar num nível que eu não preciso de ninguém me cobrando para eu orar, jejuar e ler a Bíblia. Eu entendo que isso faz parte de uma vida cristã. Amém? Vamos continuar no texto. Pode passar. Pedro é confrontado por Jesus 3 vezes, né? Depois que eles descem do barco e tal, né? Eles veem que é Jesus e tal. Aí Jesus confronta Pedro. Lembra que eu falei para você, grava ali, que Pedro negou Jesus ao redor de uma fogueira 3 vezes. Agora Jesus traz Pedro novamente ao redor de uma fogueira e dá para ele a oportunidade de quebrar no mundo espiritual qualquer tipo de maldição ou acusação que o diabo pudesse usar contra a vida de Pedro. Jesus coloca ele ao redor da fogueira e pergunta para ele: tu me ama? É tão fácil dizer, né? Se eu perguntar para você hoje aqui, tu ama Deus? Pastor, eu amo Jesus. Jesus fez a mesma pergunta para Pedro: tu me ama, Pedro? Pedro disse assim: eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, mas é claro, mas é lógico que eu te amo. Jesus disse: que então, qual que tu me ama? Cuide das minhas ovelhas. Pergunta a Jesus a terceira vez. E quando ele pergunta a terceira vez, o que acontece com Pedro? Pedro entristece. Mas ele não chora amargamente. Certo? Não, ele só se entristece. Aqui está acontecendo na vida de Pedro uma restauração espiritual e emocional. E aonde que ela vai ser confirmada? É porque daí Pedro dá um nó na garganta. Ele engole em seco na terceira vez, porque ele lembra que havia negado Jesus 3 vezes. E a sua terceira resposta agora, irmãos, não é uma resposta momentânea, não é uma resposta rápida, não é gatilho rápido. Pedro, me ama? É lógico que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, mas é claro que eu te amo. Agora Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ama? E Pedro baixa a cabeça, fecha os olhos.
E passa pela mente de Pedro muitas coisas. E uma delas é que ele lembra que ele havia negado Jesus 3 vezes. E mesmo assim, Jesus não havia o abandonado. Mesmo ele tendo negado, Jesus não desistiu dele. Não desistiu. Então Jesus pergunta de novo: tu me amas? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: então, está aqui a missão. Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Acabou, né? Gente, Jesus transformou. Pode ver que nesse texto, Jesus não chama ele de Pedro, chama de Simão, filho de João. Porque já havia passado a palavra de Pedro. Ele não era mais uma pedra de tropeço. Agora ele era o quê? Um instrumento da mão de Deus. Irmão, eu encerro aqui dizendo o seguinte para você: se Jesus te confrontar, se ele te confrontar de alguma forma, é porque ele está te qualificando para o chamado dele. Ele está te qualificando para o chamado. Jesus ele teve que confrontar Pedro, para Pedro se tornar o apóstolo que Jesus queria que ele fosse. Mas para isso Jesus teve que confrontar. Amém? Se coloque em pé. Senhor, em nome de Jesus, que eu oro nesta noite, abençoando, Senhor.